Bill chegou, novo personagem dos jogos de The Last of Us, e com ele também chegou mudanças na história do jogo. Será que essas mudanças foram boas? Bora pra mais uma análise completaça que vocês conhecem aqui no canal do Spider. Toda semana tá rolando as análises de The Last of Us e chegamos no tão aclamado terceiro episódio. Bora aí pra essa análise e já comenta o que você achou desse terceiro episódio. Curtiu as mudanças? Ansioso pro quarto? Bora comentar sobre esse terceiro e também o trailer do próximo episódio. E agora sim, bora pro vídeo. Bom, antes de começar falando sobre o episódio em si, quero comentar sobre a atriz da Tess, que infelizmente ontem, no dia que veio lançar o episódio, ela veio a falecer, a atriz da Tess que faz no jogo, não da série, que dá os efeitos no jogo, veio a falecer ontem de câncer, apenas com 46 anos, bem no dia que lança um episódio novo da série. Então só queria comentar isso que aconteceu no dia do lançamento do episódio. E também, esse episódio é um episódio totalmente focado em flashback, mostrando a história do Bill e também do Frank. Tem, lógico, o Joel, a Ellie, principalmente no começo e no final do episódio, mas não é um episódio focado no tempo presente, 2023, aí na série. Então agora sim, já falei, bora começar falando sobre o episódio. O episódio aí termina, claro, de onde terminou o último, com o Joel e a Ellie fugindo ali do Congresso, e os dois continuam andando juntos, e lógico que o Joel continua odiando a Ellie, e não vai começar a gostar assim dela. E aqui a Ellie continua querendo ter uma arma, que bora contar juntos quantas vezes ela tentou, porque viu que menininha insistente pra isso, viu? Começando já aqui perto do começo, quando ela tenta pegar o revólver do Joel, e não vai ter mais cenas dela tentando pegar uma arma, viu? Ele chega em um posto de gasolina, que aqui é uma das poucas partes que são iguais do jogo. Nesse episódio teve várias mudanças, muitas mudanças, mas nessa parte do posto tem uma cena que também é igual ali no jogo. E aqui tem até referência a Mortal Kombat, Ela acha um fliperama ali, e mais uma vez, como é legal ver a Ellie surpresa com as coisas do mundo, porque ela não viu nada disso. Ela cresceu, ela nasceu na pandemia, ela cresceu na zona de quarentena, então ela não conhece nada. Então apenas com um aparelho totalmente quebrado ali, um fliperama, ela já fica super feliz de ver. No jogo eu não me lembro se era Mortal Kombat também que ela vê ali, mas aqui é Mortal Kombat. Ela começa a falar da Milena, e também ela pode ter falado da Riley, porque ela fala que foi uma amiga dela que apresentou, e a gente sabe que a gente vai conhecer a Riley mais pra frente aqui na série. Então a Ellie, aqui nesse posto, ela desce para um tipo de subsolo aqui. E nesse momento, tudo escuro ali, podia ter infectados. Quem tava assistindo com certeza pensava a mesma coisa. Desce logo daí. A própria Tess já falou pra ela, você não pode se infectar. Mas isso não quer dizer que você não é imune a ser destroçada e infectada a acabar com você. Por fim, só tinha um infectado ali, tinha vários tijolos em cima dele, então não tinha como ele pegar ela. E tenho que falar mais uma vez, as maquiagens dos infectados estão muito boas. Eu não sei se eu cheguei a comentar nos vídeos passados de The Last of Us, mas quem faz as maquiagens daqui da série são os mesmos que faziam as maquiagens em Game of Thrones, que são muito bons. Tudo bem que Game of Thrones caiu a história, mas a maquiagem sempre foi boa. E em The Last of Us é a mesma pessoa e tá muito boa, a maquiagem desse infectado. Foi o único infectado que apareceu nesse episódio, mas foi muito bom. Então, mais uma vez, olha só, contando aqui as vezes em que a Ellie pediu uma arma pro Joel, a segunda vez, porque o Joel deixa o fuzil dele ali porque tem poucas munições. Se esse fosse um jogo e não uma série, seria um momento de exploração, porque eles estão no posto ali, tentando achar recursos, tentando achar munição, e o Joel deixa o fuzil porque não tem tanta munição agora, e quando tiver ele pode voltar para pegar. Então eles saem, continuam aí em busca do Bill e do Frank, e nesse caminho, antes de ir pro flashback, quero comentar sobre uma cena do Joel e a Ellie vendo um avião totalmente destruído,
E a Ellie, mais uma vez, falando, né, como ela se impressiona com as coisas do mundo, né, o Joel falando que ele não gostava de voar porque era caro, ele não gostava de ficar no meio do avião. E a Ellie, como assim você não gostava de voar? Você literalmente voava pelos ares. Então é muito legal ver ela totalmente impressionada com as coisas que tinha antes desse apocalipse. E daí também, né, o Joel fala um pouco como tudo se espalhou tão rápido. Aí no dia 26, tudo foi pra água abaixo já, né? Que é o momento que a gente acompanha no primeiro episódio, o aniversário do Joel. E mais uma vez ele fala como que foi isso com farinha, trigo, pão, esses alimentos que acabaram sendo infectados pelo fungo. E daí outra coisa muito interessante que a gente vê, né? O Joel e a Ellie estão ali na estrada e eles passam por uma área cheia de corpos, ossos, e o Joel explica como que chegou naquilo. Bom, quando estava tendo o começo de tudo, os soldados evacuavam, né? Tinha um evacuamento obrigatório, e se as pessoas não coubessem na zona de quarentena, elas acabavam morrendo. Então a câmera vai e foca numa roupinha de bebê e mostra pra gente exatamente isso, né? Como que aconteceu. Isso acaba sendo bem pesado, porque é literalmente a roupa do bebê ali que acabou morrendo, e a gente agora tá vendo ele, né? E a gente já sabe o que vai acontecer com aquela família, porque a gente acabou de ver os corpos. É esse momento que a gente conhece o Bill, né? Em 2003. Ele tá escondido ali no seu porão, vendo soldados tentando procurar ele, mas ele não vai para esse evacuamento. E logo depois o Bill começa a fazer algo que acontece no jogo, que são as armadilhas nessa cidadezinha. Como eu disse, tá totalmente diferente do jogo, mas não quer dizer que tá ruim o episódio, não. Só tô falando que tá diferente. Esse episódio é literalmente uma aula de roteiro, né? Uma aula de adaptação. Então o Bill ele começa a fazer as armadilhas que ele tem na sua cidade. E nesse momento só lembrava do jogo com a Ellie xingando ele. Então a partir daqui a gente vai acompanhando toda a história no passado. A gente só volta pro presente, lá pro finalzinho do episódio. Um ano depois, em 2004, o Frank aparece. Vale ressaltar que Bill e Frank estavam sendo falados desde o primeiro episódio. Então muito legal como essa série, depois eu vou falar mais disso também, essa série conecta os pontos. Bill foi citado lá no primeiro episódio, no segundo episódio citado de novo pela Tess, e agora o episódio apenas dele. Um ano depois o Frank aparece, começam a morar juntos, e daí depois disso, né, a gente vai acompanhando a história dos dois. O Frank conheceu a Tess pelo rádio, e nisso acabou sendo apresentado pelo Joel também. Então chamou eles para almoçar, e aqui mais uma vez conectando os pontos. Antes de se despedirem, eles têm a conversa do que quer dizer cada música, né, em cada década. E isso foi falado lá no primeiro episódio pela Ellie. Ele acha aquele livro falando do ano 60 quer dizer coisa nova, 80 quer dizer problema. Então eles conectam todos os pontos aqui nesse episódio também. Desde o primeiro episódio a série foi muito boa nisso. Eles vão apresentando os fatos e depois vão conectando eles. 2023 chega então e voltamos pro Joe e pra Ellie, que acabaram de chegar na casa deles. E a porta do quarto está trancada. Por quê? Porque o Bill e o Frank acabaram morrendo dentro do quarto e deixaram uma carta ali pro Joe falando para não entrar no quarto, para não ver eles. E a porta também está trancada. E também deixou a chave da caminhonete deles, que aqui tem uma coisa igual do jogo. A caminhonete é literalmente idêntica à caminhonete que o Bill dá pro Joel e pra Ellie fugirem. O Joel então explica, né, pra Ellie que o seu irmão era um vagalume, e muito provavelmente ele deve saber qual que é essa base que pode levar a Ellie, né, pros vagalumes. A Ellie então, finalmente ela conseguiu, a Ellie realizou o sonho dela de ter uma arma, né, porque o Joe nunca ia dar pra ela. Então ela encontra e esconde ela. Quem conhece o jogo sabe que tem um momento onde a Ellie tem ali sua primeira morte, e talvez seja com essa arma. O Joe não vai estar conseguindo, e a Ellie vai ter que usar essa arma que ela escondeu. Bom, e também saiu já o trailer, né, do próximo episódio, né, do quarto episódio. E se você sabe, né, se você conhece o jogo, já sabe para que caminho vai estar indo. E o trailer mostra que eles vão chegar ali na cidadezinha e vai ter os canibais lá do jogo. Pra quem jogou sabe que esse momento é muito essencial, já que eles perdem o carro. Exato, sim, eles conseguiram o carro e vão perder o carro. Então vai ter essa parte do jogo, e também tem algumas coisas que não tá conseguindo reconhecer aqui. A parte que eu mais consegui reconhecer do trailer desse quarto episódio
são a parte desses canibais, onde eles acabam perdendo o carro. Mas tem outras coisas que aparecem no trailer que, se você conseguiu reconhecer, comenta aqui embaixo pra gente conversar juntos nos comentários. Deixa o gostei pra ajudar demais, Spidey. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Vai ter as outras redes sociais Spidey aqui embaixo também. E agora sim, até a próxima, nerds!